porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, hoje e sempre. Amém. Easier, babe. Easier to baby. It's hard to believe you make it easy. Sobre a tua vida, sobre a tua família. Se você está enfermo, que você possa receber cura em nome do Senhor Jesus. Se você está angustiado, que você receba a alegria do Espírito Santo. Se você está sem paz, eu desejo sobre a tua casa a paz do Senhor. Eu quero trazer um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eu vou estar lendo para você. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Hoje nós vamos falar sobre estarmos ensinando as próximas gerações. Deus nos mandou ensinar as crianças a fim de podermos firmar as gerações próximas, as gerações futuras. O Salmo 78 diz que nós devemos mostrar à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força, a força de Deus e as maravilhas que Deus fez e faz, para que essa geração futura possa colocar em Deus a sua esperança e não se esqueçam das obras do Senhor, mas que guardem os seus mandamentos. Nós queremos mostrar hoje um exemplo de Jesus e o resultado do ensinamento dos seus pais e da sua cultura daquela época. Então eu vou estar lendo lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41, eu vou estar lendo essa história para você. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos que o viam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Quando nós vemos essa citação, nós vemos que era um ambiente de festa. E este ambiente da festa envolveu tantos pais de Jesus que aconteceu tudo isso que nós vemos. E essa cerimônia era uma cerimônia chamada Bar Mitzvah na cultura judaica, que significa filho do mandamento. E nós vamos explicar esse contexto. Quando o jovem completava os 12 anos, ele entra na casa dos 13 anos. E ele passa da fase de menino e entra na adolescência. E o homem passa por uma mudança fisiológica, quer dizer, uma transformação física e biológica. E ele passa a ser um reprodutor. E esta fase é tão importante, tão significativa, que o pai quer abençoar o filho e o faz publicamente numa sinagoga ou diante de testemunhas. Tem que haver testemunhas para estabelecer uma verdade. E a verdade que o pai quer estabelecer nesse momento é abençoar o seu filho. E abençoar, a palavra abençoar é a palavra Baruch, que significa a concessão de poder, obviamente,
dar autoridade para que esta pessoa que recebe a bênção seja bem-sucedida e próspera. E o menino judaico, ele é educado para almejar esse momento, almejar essa cerimônia que se chama Bar Mitzvah, como o dia mais importante da sua vida. É o dia que ele recebe poder e autoridade de seus pais para que ele seja bem-sucedido e próspero durante toda a sua vida. Isso é muito importante e muito profundo. É onde o pai diz para o seu filho: eu sou seu pai. Eu até hoje falei de Deus para você, falei da palavra de Deus para você, falei sobre Yeshua, que significa Jesus, sobre a salvação, até que eu te ensinei. Mas a partir de agora, a partir dos seus 13 anos, você vai adquirir e alcançar a maturidade ou autoridade espiritual diante de Deus e diante dos homens. E no judaísmo, um menino com 13 anos, após o seu bar mitzvah, ele passa a ser um membro da sinagoga. E a partir daquela hora, o menino é responsável pela sua fé, por si mesmo. Então a sua salvação, a sua vida eterna, o seu caráter, o seu sucesso, o amanhã deste menino, mesmo que ele seja médico, dentista, mesmo que ele case ou não, mas o que eu quero dizer é que o seu bar mitzvah, essa cerimônia, é mais importante do que tudo isso, do que a sua formatura, do que a sua conquista secular. Por quê? Porque tudo que ele vai fazer, a partir daquele momento, ele faz a sua profissão de fé. Ele profere publicamente que ele crê no Deus único de Israel, naquele tempo, e a sua vida inteira ele terá um único Deus, o Deus de Israel. Ou seja, para nós hoje, Jesus Cristo. Para os messiânicos também Jesus Cristo, aqueles judeus que já acreditam que Jesus é o Messias. E que determina o nosso sucesso. O que determina o sucesso para essa geração, para essa tradição, é crer num único Deus. Naquela época e ainda hoje, os meninos ao completarem 12 anos, eles entram na casa dos 13 anos e a partir dali o pai abençoa na sinagoga publicamente numa cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa o filho do mandamento, e a partir dali o menino é responsável pela sua vida espiritual, por buscar a Deus, pela sua autoridade espiritual. E a partir dos 12 anos, aquele menino também ele se torna membro da sinagoga. E hoje nós vemos tanta diferença na nossa cultura. Nós vemos tanta diferença hoje nos meninos dessa idade, nas crianças. Hoje os pais não têm costume de ensinar os seus filhos e as gerações estão sendo tão enfraquecidas por conta disso. A Bíblia diz no Salmo 78 que nós devemos ensinar as próximas gerações, mostrar os feitos de Deus, o quanto Deus é bom, as maravilhas de Deus, para que essas gerações se tornem fortes em Deus, para que saibam que Deus é um Deus poderoso e que cuida de nós. E por isso nós entendemos, naquele tempo, nessa citação que nós lemos, que Jesus, ele ficando na sinagoga, naquele momento onde os pais saíram e se distanciaram de Jesus, e Jesus ele ficou na sinagoga para ouvir e interrogar os mestres, porque a partir dali ele mesmo era responsável por seu crescimento espiritual. Então eu creio que Jesus ele estava muito na expectativa desse momento. Foi criado toda essa expectativa por causa da cultura judaica. Então Jesus estava na expectativa dos seus 12 anos, ele realmente entrar na casa dos 13, dele ser responsável pela sua vida espiritual. Então, quando teve a cerimônia, Jesus ele correu para a sinagoga, ele procurou ali estar junto com os mestres, perguntando, interrogando, porque ele era responsável a partir dali pelo seu crescimento espiritual. Você que está nos vendo nesse programa, você que está ouvindo essa palavra, você já deve estar vendo a diferença desta geração de hoje, como as pessoas estão distanciadas de Deus, os pais não ensinam os seus filhos. Jesus, quando ele fala assim, que ele ia tratar dos negócios do seu pai, ou seja, do próprio Deus mesmo, Jesus ele estava ali ouvindo, interrogando os mestres. Era a independência de Jesus espiritualmente falando. Maria e José, eles começam a procurar Jesus. Entre os amigos, eles já tinham andado 3 dias, eles já estavam distantes 3 dias de Jerusalém.
Mas eles voltaram e eles encontraram Jesus no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Ouvir no hebraico, no contexto judaico, significa estar se colocando à disposição dos que falam, fazendo perguntas no sentido de querer viver os ensinamentos. Quer dizer, Jesus estava ouvindo na expectativa de entender e obedecer. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E a mãe de Jesus perguntou: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos tão aflitos procurando você. E Jesus ele respondeu de uma forma que, se nós não entendermos essa cultura, o que estava acontecendo, nós vamos achar que Jesus estava sendo rebelde, mal educado com seus pais. Porque Jesus respondeu assim: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, tratando dos negócios de meu pai? Vemos aqui o resultado do ensinamento dessa cultura. Nós vemos aqui o resultado do ensino de Jesus, do ensino do pai de Jesus, que era José. Para nós parece que havia uma desobediência em Jesus, mas o texto diz que então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Quer dizer, Jesus nunca desobedeceu. E a sua mãe, a Bíblia diz que guardava tudo isso no coração. E a Bíblia também diz que Jesus crescia em sabedoria. Jesus crescia na estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar. Ainda é tempo. Ainda dá tempo. Mesmo que os teus filhos já tenham saído de casa, ainda é tempo de você dar o exemplo. Nós precisamos levar salvação aos nossos filhos, às nossas famílias, conforme o que foi ensinado tanto lá no Antigo Testamento. Eu quero ler um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Eu vou estar lendo para você esse versículo que diz o seguinte: tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Desde lá do Antigo Testamento, a Bíblia diz que nós devemos inculcar, nós devemos ensinar, levantados, deitados, pelo caminho, em todo o tempo nós devemos ensinar. E o contexto aqui de ensinar não é simplesmente sentar, ler e discorrer sobre o assunto, não é só isso, é ensinar com seu próprio testemunho, andando, levantando, comendo, em todas as situações. Hoje nós vemos que a nossa cultura e a nossa sociedade está tão diferente da Bíblia, por isso nós precisamos voltar para a palavra do Senhor e entender o que Deus está falando conosco no contexto de pessoas, no contexto de família, porque nós sabemos que a família ela está sendo dilacerada, ela está sendo destruída por causa das suas próprias atitudes, porque as gerações têm se tornado fracas. Jesus ele entendeu perfeitamente a sua missão, que tinha necessidade, e aos 12 anos Jesus ele disse que ele precisava tratar dos negócios do seu pai. E quando Jesus tinha 20 anos depois desse fato, quando Jesus estava ali morrendo na cruz do Calvário, ele exclamou: está consumado. Quer dizer, Jesus, nessa situação, essas duas frases de Jesus: me convém tratar dos negócios do meu pai, e quando ele estava morrendo, ele disse: está consumado. É como se dois suportes que mantêm os livros de pé. Essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. Jesus estava pleno de alegria. Jesus se tornou forte. Jesus cresceu tanto em estatura, quanto no conhecimento, quanto em sabedoria. E quando ele fazia a vontade do Pai, ele disse assim: olha, a minha comida, a minha satisfação é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós ficamos abismados quando nós vemos filhos matando os seus pais, quando nós vemos os filhos se voltando para a violência, para a ira, para as drogas e para tantas coisas erradas que desagradam a Deus e que não podem colher coisas boas através dessas atitudes,
mas também esses filhos não têm tido ensino, esses filhos não têm sido ensinados pelos seus pais. Você que é filho, volte-se para a palavra. Você que é pai, volte-se para a palavra e comece a ensinar os teus filhos, tanto a discorrer quanto os assuntos da Bíblia, como também no seu próprio testemunho. E você vai ver que a tua família vai ser diferente, que os teus filhos vão crescer tanto em estatura, quanto na graça, quanto no conhecimento e na sabedoria de Deus. E isso é mais importante, ensinarmos as próximas gerações, porque vemos que na nossa geração, nós olhamos para as gerações passadas, houve uma lacuna, onde a palavra de Deus não era ensinada. Mas é tempo ainda de estarmos voltando. Quero fazer uma oração com você agora, para que realmente você esteja colocando diante do Senhor a tua necessidade de voltar para a palavra, e o Espírito Santo já vai estar te ajudando. Amém? Senhor, olhamos a tua palavra, vemos a nossa falha de não termos ensinado as gerações a amar o Senhor, a colocar a sua confiança no Senhor. Mas eu oro sobre essas pessoas que estão fazendo essa oração, que o Senhor possa restaurar essas famílias e essas famílias possam ensinar os seus filhos aos feitos do Senhor, para que as próximas gerações sejam gerações fortes e coloquem a sua confiança em Deus. Eu oro abençoando essas famílias, esses pais, essas mães, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre a importância de nós estarmos ensinando as próximas gerações, para que elas sejam fortes em Deus. Isso é uma instrução bíblica. Vem estar conosco e aprender sobre esse assunto e tantos outros tão importantes para a tua vida e para a tua família. Vai estar passando na tua tela os nossos horários e os nossos endereços. Que você possa viver o dia de hoje na glória do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe